A Forks High School tinha um total assustador de apenas 357, agora 358 alunos, e em Phoenix, havia mais de 700 pessoas só do meu ano. Todas as crianças daqui foram criadas juntas, seus avós engatinharam juntos. Eu seria a garota nova da cidade grande, uma curiosidade, uma aberração. Talvez, se eu parecesse uma verdadeira garota de Fênix, pudesse tirar proveito disso. Mas, fisicamente, nunca me encaixei em lugar nenhum. Eu devia ser bronzeada, atlética, loura, uma jogadora de vôlei ou uma líder de torcida, talvez, todas as coisas compatíveis com quem mora no Vale do Sol. Em vez disso, apesar do sol constante, eu tinha uma pele de marfim. E não tinha os olhos azuis ou o cabelo ruivo que poderiam me servir de desculpa. Sempre fui magra, mas meio molenga, e obviamente não era uma atleta, não tinha a coordenação necessária entre mãos e olhos para praticar esporte sem me humilhar e sem machucar a mim mesma e a qualquer pessoa que se aproximasse demais. Quando terminei de guardar minhas roupas na antiga comoda de pinho, peguei minha nécessaire e fui ao único banheiro para me lavar depois do dia de viagem. Olhei meu rosto no espelho enquanto escovava o cabelo úmido e, embaraçado, talvez fosse a luz, mas eu já parecia mais pálida, doentia. Minha pele podia ser bonita, era muito clara, quase translúcida, mas tudo dependia da cor. Não tinha cor nenhuma ali. Ao ver meu reflexo pálido no espelho, fui obrigada a admitir que estava mentindo para mim mesma. Não era só fisicamente que eu não me adaptava. E quais seriam minhas chances aqui, se eu não conseguisse achar um nicho em uma escola com 300 pessoas? Eu não me relaciono bem com as pessoas da minha idade. Talvez a verdade seja que eu não me relaciono bem com as pessoas e ponto final. Até a minha mãe, de quem eu era mais próxima do que de qualquer outra pessoa do planeta, nunca esteve em sintonia comigo, nunca esteve exatamente na mesma página. Às vezes eu me perguntava se via as mesmas coisas que o resto do mundo. Talvez houvesse um problema no meu cérebro. Mas não importava a causa. Só o que importava era o efeito. E amanhã seria só o começo. Não dormi bem naquela noite, mesmo depois de chorar. Ao fundo o ruído constante da chuva e do vento no telhado não desaparecia. Puxei o velho cobertor xadrez sobre a cabeça e mais tarde coloquei também o travesseiro. Mas só consegui dormir depois da meia-noite, quando a chuva finalmente se aquietou num chuvisco mais silencioso. Só o que eu conseguia ver pela minha janela de manhã. Era uma neblina densa, e podia sentir a claustrofobia rastejando em minha direção. Jamais se podia ver o céu aqui, parecia uma gaiola. O café da manhã com Charlie foi um evento silencioso. Ele me desejou boa sorte na escola. Agradeci, sabendo que suas esperanças eram vãs. A boa sorte geralmente me evitava. Charlie saiu primeiro para a delegacia, que era sua esposa e sua família. Depois que ele partiu, fiquei sentada à velha mesa quadrada de carvalho, em uma das 3 cadeiras que não combinavam, e examinei a pequena cozinha, com as paredes escuras revestidas de madeira. Armários de um amarelo vivo e piso de linóleo branco. Nada havia mudado. Minha mãe tinha pintado os armários 18 anos atrás numa tentativa de colocar algum raio de sol na casa. Acima da pequena lareira na minúscula sala adjacente, havia uma fileira de fotos. Primeiro, uma foto do casamento de Charlie e minha mãe em Las Vegas, e depois, uma de nós 3 no hospital em que nasci, tirada por uma enfermeira prestativa, seguida pela procissão das minhas fotos de escola até o ano passado. Era constrangedor olhar aquilo, eu teria de pensar no que poderia fazer para que Charlie as colocasse em outro lugar, pelo menos enquanto eu morasse aqui. Era impossível não perceber que Charlie jamais superou a perda da minha mãe ao ficar nesta casa. Isso me deixou pouco à vontade. Não queria chegar cedo demais na escola, mas não conseguia mais ficar ali. Vesti meu casaco, que era meio parecido com um traje de biossegurança, e saí para a chuva. Ainda estava chuviscando, não o suficiente para me ensopar enquanto peguei a chave da casa, sempre escondida debaixo do beiral, e tranquei a porta.
O chapinhar das minhas novas botas impermeáveis era enervante. Senti falta do habitual esmagar de cascalho enquanto andava. Não podia parar e admirar minha picape novamente, como eu queria. Estava com pressa para sair da umidade nevoenta que envolvia minha cabeça e grudava em meu cabelo por baixo do capuz. Dentro da picape estava agradável e seco. Billy, ou Charlie, obviamente tinha feito uma limpeza, mas os bancos com estofado caramelo ainda cheiravam levemente a tabaco, gasolina e hortelã. Para meu alívio, o motor pegou rapidamente, mas era barulhento, rugindo para a vida e depois rodando em um volume alto. Bom, uma picape dessa idade teria suas falhas. O rádio antigo funcionava, um bônus que eu não esperava. Não foi difícil encontrar a escola, embora eu nunca tivesse ido lá. Como a maioria das outras coisas, ficava perto da rodovia. Não parecia uma escola. O que me fez parar foi a placa, que dizia ser a Forks High School. Era um conjunto de casas iguais, construídas com tijolos marrons. Havia tantas árvores e arbustos que no início não consegui calcular seu tamanho. Onde estava o espírito da instituição? Perguntei-me com nostalgia. Onde estavam as cercas de tela, os detetores de metal? Estacionei na frente do primeiro prédio, que tinha uma plaquinha acima da porta dizendo secretaria. Ninguém mais havia estacionado ali, então eu certamente estava em local proibido, mas decidi me informar lá dentro em vez de ficar dando voltas na chuva feito uma idiota. Saí sem vontade nenhuma da cabine da picape enferrujada e andei por um pequeno caminho de pedra ladeado por uma cerca viva escura. Respirei fundo antes de abrir a porta. Lá dentro o ambiente era bem iluminado e mais quente do que eu imaginava. O escritório era pequeno, uma salinha de espera com cadeiras dobráveis acolchoadas, carpete laranja manchado, recados e prêmios atravancando as paredes, um relógio grande tic-taqueando alto. Havia plantas em toda parte em vasos grandes de plástico, como se não houvesse verde suficiente do lado de fora. A sala era dividida ao meio por um balcão comprido, abarrotado de cestos de arame cheios de papéis e folhetos de cores vivas colados na frente. Havia 3 mesas atrás do balcão, uma delas ocupada por uma ruiva grandalhona de óculos. Ela vestia uma camiseta roxa que de imediato fez com que eu me sentisse produzida demais. A ruiva olhou para mim. Posso ajudá-la? Meu nome é Isabela Svan, informei-lhe, e logo vi a atenção iluminar seus olhos. Eu era esperada. Um assunto de fofoca, sem dúvida. A filha da ex-mulher leviana do chefe de polícia finalmente voltará para casa. É claro, disse ela. E cavucou uma pilha instável de documentos na mesa até encontrar o que procurava. Seu horário está bem aqui, e há um mapa da escola. Ela trouxe várias folhas ao balcão para me mostrar. Ela indicou minhas salas de aula, destacando a melhor rota para cada uma delas no mapa, e me deu uma caderneta que cada professor teria que assinar e que eu traria de volta no final do dia. Ela sorriu para mim e me desejou, como Charlie, que eu gostasse daqui de Forks. Sorri também, da maneira mais convincente que pude. Quando voltei à picape, outros alunos começavam a chegar. Dirigi pela escola, seguindo o trânsito. Fiquei feliz em ver que os carros, em sua maioria, eram mais velhos que o meu, nada chamativo. Em Phoenix, eu morava em um dos poucos bairros de baixa renda incluídos no distrito de Paradise Valley. Era comum ver um Mercedes ou um Porsche novo no estacionamento dos alunos. O carro mais legal aqui era um Volvo reluzente, e este se destacava. Ainda assim, desliguei o motor logo que cheguei a uma vaga para que o barulho estrondoso não chamasse a atenção para mim. Olhei o mapa na picape, tentando agora memorizá-lo. Esperava não ter que andar com ele diante do nariz o dia todo. Enfiei tudo na bolsa, passei a alça no ombro e respirei bem fundo. Eu vou conseguir, menti para mim mesma debilmente. Ninguém ia me morder. Por fim soltei o ar e saí da picape. Mantive a cara escondida pelo capuz ao andar para a calçada, apinhada de adolescentes. Meu casaco preto e simples não chamava a atenção, como percebi com alívio. Depois de chegar ao refeitório, foi fácil localizar o prédio 3. Um grande 3 estava pintado em preto num quadrado branco no canto leste.
Senti aos poucos que começava a ofegar à medida que me aproximava da entrada. Tentei prender a respiração enquanto seguia 2 capas de chuva unissex pela porta. A sala de aula era pequena. As pessoas na minha frente pararam junto à porta para pendurar os casacos em uma longa fileira de ganchos. Imitei-as. Havia 2 meninas, uma loura com a pele cor de porcelana, a outra igualmente pálida, com cabelo castanho claro. Pelo menos minha pele não se destacaria aqui. Entreguei a caderneta ao professor, um careca alto cuja mesa tinha uma placa identificando-o pelo nome, Sr. Mason. Ele me encarou surpreso quando viu meu nome, não foi uma reação que me encorajasse, e é claro que fiquei vermelha como um tomate. Mas pelo menos ele me mandou sentar numa carteira vazia no fundo da sala, sem me apresentar à turma. Era mais difícil para meus novos colegas me encarar lá atrás, mas de algum jeito eles conseguiram. Mantive os olhos baixos na bibliografia que o professor me dera. Era bem básica: Bronte, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Eu já lera tudo. Isso era reconfortante e entediante. Imaginei se minha mãe me mandaria minha pasta com os trabalhos antigos, ou se ela pensaria que isso era trapaça. Tive várias discussões com ela em minha cabeça enquanto o professor falava monotonamente. Quando tocou o sinal, uma buzina nasalada, um garoto magricela com problemas de pele e cabelo preto feito uma mancha de óleo se inclinou para falar comigo. Você é Isabella Swan, não é? Ele parecia direitinho o tipo prestativo de clube de xadrez. Bela, corrigi. Todo mundo num raio de 3 carteiras se virou para me olhar. Qual é a sua próxima aula? Perguntou ele. Tive que olhar na minha bolsa. Educação Cívica com o Jefferson, no prédio 6. Para onde quer que eu me virasse, encontrava olhos curiosos. Vou para o prédio 4, posso mostrar o caminho, sem dúvida, super prestativo. Meu nome é Eric, acrescentou ele. Eu sorri, insegura. Obrigada. Pegamos nossos casacos e fomos para a chuva, que tinha aumentado. Eu podia jurar que várias pessoas atrás de nós se aproximavam o bastante para ouvir o que dizíamos. Esperava não estar ficando paranoica. E aí, isto é bem diferente de Fênix, não é? Perguntou ele. Muito. Não chove muito lá, não é? 3 ou 4 vezes por ano. Puxa, como deve ser isso? Maravilhou-se ele. Ensolarado, eu lhe disse. Você não é muito bronzeada. Minha mãe é meio albina. Apreensivo, ele examinou meu rosto, e eu suspirei. Parecia que nuvens e senso de humor não se misturavam. Alguns meses disso e eu me esqueceria de como usar o sarcasmo. Voltamos pelo refeitório até os prédios do sul, perto do ginásio. Eric me levou à porta, embora tivesse uma placa bem evidente. Então, boa sorte, disse ele enquanto eu pegava a maçaneta. Talvez a gente tenha mais alguma aula juntos. Ele parecia ter esperanças. Sorri vagamente para ele e entrei. O resto da manhã se passou do mesmo jeito. Meu professor de trigonometria, o Sr. Warner, que de qualquer forma eu teria odiado por causa da matéria que ensinava, foi o único que me fez parar diante da turma para me apresentar. Eu gaguejei, corei e tropecei em minhas próprias botas ao seguir para minha carteira. Depois de 2 aulas, comecei a reconhecer vários rostos em cada turma. Sempre havia alguém mais corajoso do que os outros, que se apresentava e me perguntava se eu estava gostando de Fox. Tentei ser diplomática, mas na maioria das vezes apenas menti. Pelo menos não precisei do mapa. Uma menina se sentou ao meu lado nas aulas de trigonometria e espanhol e me acompanhou até o refeitório. Na hora do almoço, era baixinha, vários centímetros menor do que meu 1,63 m, mas o cabelo escuro, rebelde e cacheado compensava grande parte da diferença entre nossas alturas. Não conseguia me lembrar do nome dela, então eu sorria e assentia enquanto ela tagarelava sobre professores e aulas. Não tentei acompanhar sua falação. Sentamos à ponta de uma mesa cheia de vários de seus amigos, que ela me apresentou. Esqueci o nome de todos assim que ela os pronunciou. Eles pareceram impressionados com sua coragem de falar comigo. O menino da aula de inglês, Eric, acenou para mim do outro lado do salão. Foi ali, sentada no refeitório, tentando conversar com 7 estranhos curiosos, que eu os vi pela primeira vez. Estavam sentados no canto do refeitório, a maior distância possível de onde eu me encontrava no salão comprido. Eram 5.
Não estavam conversando e não comiam, embora cada um deles tivesse uma bandeja cheia e intocada diante de si. Não me encaravam, ao contrário da maioria dos outros alunos, por isso era seguro observá-los sem temer encontrar um par de olhos excessivamente interessados. Mas não foi nada disso que atraiu e prendeu minha atenção. Eles não eram nada parecidos. Dos 3 meninos, um era grandalhão, musculoso como um halterofilista inveterado, com cabelo escuro e crespo. Outro era mais alto, mais magro, mas ainda assim musculoso, e tinha cabelo louro cor-de-mel. O último era esguio, menos forte, com um cabelo desalinhado cor-de-bronze. Era mais juvenil do que os outros, que pareciam poder estar na faculdade ou até ser professores daqui, em vez de alunos. As meninas eram o contrário. A alta era escultural. Linda, do tipo que se via na capa da edição de trajes de banho da Sports Illustrated, do tipo que fazia toda garota perto dela sentir um golpe na autoestima só por estar no mesmo ambiente. O cabelo era dourado, caindo delicadamente em ondas até o meio das costas. A menina baixa parecia uma fada, extremamente magra, com feições miúdas. O cabelo era de um preto intenso, curto, picotado e desfiado para todas as direções. E, no entanto, todos eram de alguma forma parecidos. Cada um deles era pálido como giz, os alunos mais brancos que viviam nesta cidade sem sol. Mais brancos do que eu, albina. Todos tinham olhos muito escuros, apesar da variação de cor dos cabelos. Também tinham olheiras arroxeadas em tons de hematoma. Como se tivessem passado uma noite insone, ou estivessem se recuperando de um nariz quebrado. Mas os narizes, todos os seus traços, eram retos, perfeitos, angulosos. Fiquei olhando porque seus rostos, tão diferentes, tão parecidos, eram completa, arrasadora e inumanamente lindos. Eram rostos que não se esperava ver a não ser talvez nas páginas reluzentes de uma revista de moda. Ou pintados por um antigo mestre como a face de um anjo. Era difícil decidir quem era o mais bonito, talvez a loura perfeita, ou o garoto de cabelo cor-de-bronze. Todos pareciam distantes, distantes de cada um ali, distantes dos outros alunos, distantes de qualquer coisa em particular, pelo que eu podia notar. Enquanto eu observava, a garota baixinha se levantou com a bandeja, o refrigerante fechado, a maçã sem uma dentada, e se afastou com passos longos, rápidos e graciosos apropriados para uma passarela. Fiquei olhando, surpresa com seus passos de dança, até que ela largou a bandeja no lixo e seguiu para a porta dos fundos, mais rápido do que eu teria pensado ser possível. Meus olhos dispararam de volta aos outros, que ficaram sentados, impassíveis. Quem são eles? Perguntei à garota da minha turma de espanhol, cujo nome eu esquecera. Olhei de lado para o rapaz bonito, que agora fitava a própria bandeja, desfazendo um pãozinho em pedaços com os dedos pálidos e longos. Sua boca se movia muito. Enquanto ela olhava para ver do que eu estava falando, embora já soubesse, provavelmente, pelo meu tom de voz, de repente ele olhou para ela, o mais magro, o rapaz juvenil, o mais novo, talvez. Ele olhou para minha vizinha só por uma fração de segundo, e depois seus olhos escuros fulguraram para mim. Ele desviou os olhos rapidamente, mais rápido do que eu, embora, em um jorro de constrangimento, eu tenha baixado o olhar de imediato. Naquele breve olhar, seu rosto não transmitiu nenhum interesse, era como se ela tivesse chamado o nome dele, e ele a olhasse numa reação involuntária, já tendo decidido não responder. Minha vizinha riu sem graça, olhando a mesa como eu. São Edward e Emmett Cullen, e Rosalie e Jasper Ali. A que saiu é Alice Cullen. Todos moram com o Dr. Cullen e a esposa. Ela disse isso a meia voz. Rapidamente, os lábios perfeitos mal se abrindo. Os outros 3 ainda pareciam distantes e, no entanto, eu sentia que ele estava falando em voz baixa com eles. Nomes estranhos e incomuns, pensei. O tipo de nome que tem os avós. Mas talvez seja moda por aqui, nomes de cidades pequenas?
Finalmente me lembrei de que minha vizinha se chamava Jéssica, um nome perfeitamente comum. Havia duas meninas que se chamavam Jéssica na minha turma de história, na minha cidade. Concordou Jéssica com outra risada. Mas todos estão juntos. Emmet e Rosalie, e Jasper e Alice, quero dizer. E eles moram juntos. Sua voz trazia toda a condenação e o choque da cidade pequena, pensei criticamente. Mas, para ser sincera, tenho que admitir que até em Fênix isso provocaria fofocas. Quem são os Cullen? Perguntei. Eles não parecem parentes, e não são. O Dr. Cullen é bem novo, tem uns 20 e tantos ou 30 e poucos anos. Todos foram adotados. Os Ali são mesmo irmãos, gêmeos, os louros, e são filhos adotivos. Parecem meio velhos para filhos adotivos. Agora Jasper e Rosalie têm 18 anos, mas estão com a senhora Cullen desde que tinham 8 anos. Ela é tia deles. Ou coisa assim. Isso é bem legal. Eles cuidarem de todas essas crianças, quando eram tão pequenos e tudo isso. Acho que sim, admitiu Jéssica com relutância, e tive a impressão de que por algum motivo ela não gostava do médico e da esposa. Com os olhares que ela tirava aos filhos adotivos, eu imaginava que o motivo era inveja. Mas acho que a senhora Cullen não pode ter filhos, acrescentou ela, como se isso diminuísse sua bondade. Em toda essa conversa, meus olhos disparavam sem parar para a mesa onde se acomodava a estranha família. Eles continuavam a olhar para as paredes e não comiam. Eles sempre moraram em Forks? Perguntei. Certamente eu os teria percebido em um dos verões aqui. Não, disse ela numa voz que dava a entender que isso devia ser óbvio, até para uma recém-chegada como eu. Só se mudaram há 2 anos, vindos de algum lugar do Alasca. Senti uma onda de pena, e também alívio. Pena porque, apesar de lindos, eles eram de fora, e claramente não eram aceitos. Alívio por eu não ser a única recém-chegada por aqui, e certamente não ser a mais interessante, por qualquer padrão. Enquanto eu os examinava, o mais novo, um dos Cullen, virou-se e encontrou meu olhar, desta vez com uma expressão de evidente curiosidade. Quando desviei os olhos rapidamente, me pareceu que o olhar dele trazia uma espécie de expectativa frustrada. Quem é o garoto de cabelo ruivo? Perguntei. Eu espiei pelo canto do olho e ele ainda estava me encarando, mas não aparvalhado como os outros alunos. Tinha uma expressão meio frustrada. Olhei para baixo novamente. É o Edward. Ele é lindo, é claro, mas não perca seu tempo. Ele não namora. Ao que parece, nenhuma das meninas daqui é bonita o bastante para ele. Ela fungou, um caso claro de dor de cotovelo. Eu me perguntei quando é que ele a tinha rejeitado. Mordi o lábio para esconder meu sorriso. Depois olhei para ele de novo. Seu rosto estava virado para o outro lado, mas achei que sua bochecha parecia erguida, como se ele também estivesse sorrindo. Depois de mais alguns minutos, os 4 saíram da mesa juntos. Todos eram muito elegantes, até o grandalhão de cabelo castanho. Era perturbador de ver. O garoto chamado Edward não olhou novamente para mim. Fiquei sentada à mesa com Jéssica e os amigos dela por mais tempo do que teria ficado se eu estivesse sozinha. Estava ansiosa para não me atrasar para as aulas no meu primeiro dia. Uma de minhas novas conhecidas, que me lembrava repetidamente de que seu nome era Angela, tinha biologia comigo no próximo tempo. Seguimos juntas em silêncio para a sala. Ela também era tímida. Quando entramos na sala, Angela foi se sentar em uma carteira de tampo preto exatamente como aquelas que eu costumava usar. Ela já tinha uma vizinha. Na verdade, todas as cadeiras estavam ocupadas, exceto uma. Ao lado do corredor central, reconheci Edward Cullen por seu cabelo incomum, sentado ao lado daquele lugar vago.
Enquanto eu andava pelo corredor para me apresentar ao professor e conseguir que assinasse minha caderneta, eu observava furtivamente. Assim que passei, ele de repente ficou rígido em seu lugar. Ele me encarou novamente, encontrando meus olhos com a expressão mais estranha do mundo, era hostil, furiosa. Desviei os olhos rapidamente, chocada, ruborizando de novo. Tropecei em um livro no caminho e tive que me apoiar na beira de uma mesa. A menina sentada ali riu. Percebi que os olhos dele eram pretos, pretos como carvão. O Sr. Banner assinou minha caderneta e me passou um livro, sem nenhum dos absurdos das apresentações. Eu podia dizer que íamos nos dar bem. É claro que ele não teve alternativa a não ser me mandar para o lugar vago no meio da sala. Mantive os olhos baixos enquanto fui me sentar ao lado dele, desconcertada pelo olhar hostil que ele me lançara. Não olhei para cima ao colocar os livros na carteira e tomar meu lugar, mas, pelo canto do olho, vi sua postura mudar. Ele estava inclinado para longe de mim, sentado na ponta da cadeira, e desviava o rosto como se sentisse algum fedor. Imperceptivelmente, cheirei meu cabelo. Tinha cheiro de morango, o aroma de meu shampoo preferido. Parecia um odor bem inocente. Deixei meu cabelo cair no ombro direito, criando uma cortina escura entre nós, e tentei prestar atenção no professor. Infelizmente a aula era sobre anatomia celular, uma coisa que eu já estudará. De qualquer modo, tomei notas. Cuidadosamente, sempre olhando para baixo. Não conseguia deixar de espiar de vez em quando, através da tela de meus cabelos, o estranho garoto sentado ao meu lado. Durante toda a aula, ele não relaxou um minuto da postura rígida na ponta da cadeira, sentando-se o mais distante possível de mim. Eu podia ver que suas mãos na perna esquerda estavam fechadas em punho, os tendões sobressaindo por baixo da pele clara. Isso também ele não relaxou. Estava com as mangas compridas da camisa branca enroladas até o cotovelo e o braço era surpreendentemente rijo e musculoso sob a pele clara. Ele não era nem de longe frágil como parecia ao lado do irmão mais forte. A aula parecia se arrastar mais do que as outras. Seria porque o dia finalmente estava chegando ao fim, ou porque eu esperava que o punho dele relaxasse? Não aconteceu. Ele continuou sentado tão imóvel que nem parecia respirar. Qual era o problema dele? Será que este era seu comportamento normal? Questionei a avaliação que fiz da amargura de Jéssica no almoço de hoje. Talvez ela não fosse tão ressentida quanto eu pensava. Isso não podia ter nada a ver comigo. Até hoje ele nem me conhecia. Eu o espiei mais uma vez e me arrependi disso. Ele agora me encarava de cima, os olhos pretos cheios de repugnância. Enquanto eu me afastava, encolhendo-me na cadeira, de repente passou por minha cabeça a expressão como se pudesse me matar. Naquele momento, o sinal tocou alto, fazendo-me pular, e Edward Cullen estava fora de sua carteira. Com fluidez, ele se levantou de costas para mim, era muito mais alto do que eu pensava, e estava do lado de fora da porta antes que qualquer outro tivesse saído da carteira. Fiquei paralisada no meu lugar, encarando inexpressiva as costas dele. Era tão mesquinho. Não era justo. Comecei a pegar minhas coisas devagar, tentando bloquear a raiva que se espalhava em mim, com medo de que meus olhos se enchessem de lágrimas. Por algum motivo, minha ira era canalizada para meus dutos lacrimais. Normalmente, eu chorava quando estava com raiva, uma tendência humilhante. Você não é a Isabella Swan? Perguntou uma voz de homem. Olhei para cima e vi um rapaz bonitinho com cara de bebê, o cabelo louro claro cuidadosamente penteado com gel em pontas arrumadinhas, sorrindo para mim de maneira simpática. Ele obviamente não achava que eu cheirava mal. Bela, eu o corrigi, com um sorriso. Meu nome é Mike. Oi, Mike.
Precisa de ajuda para encontrar sua próxima aula? Vou para a educação física. Acho que posso encontrar o caminho. É minha próxima aula também. Ele parecia impressionado, mas não era uma coincidência assim tão grande numa escola tão pequena. Então fomos juntos. Ele era um tagarela, alimentou a maior parte da conversa, o que facilitou minha vida. Tinha morado na Califórnia até os 10 anos, então sabia como eu me sentia com relação ao sol. Por acaso também era meu colega na aula de inglês. O Mike foi a pessoa mais legal que conheci hoje. Mas enquanto entrávamos no ginásio, ele perguntou: "E aí, você furou o Edward Cullen com um lápis ou quê?" Nunca ouvi agir daquele jeito. Eu me encolhi. Então não fui a única a perceber. E ao que parecia que ele não era o comportamento habitual de Edward Cullen. Decidi me fazer de burra. Era o garoto do meu lado na aula de biologia? Perguntei naturalmente. Era, disse ele. Parecia estar sentindo alguma dor. Ou coisa assim. Não sei, respondi. Nunca falei com ele. Ele é um cara estranho. Mike se demorou ao meu lado em vez de ir para o vestiário. Se eu tivesse a sorte de me sentar do seu lado, conversaria com você. Eu sorri para ele antes de ir para a porta do vestiário. Feminino. Ele era simpático e estava na cara que gostava de mim, mas não foi o suficiente para atenuar minha irritação. O professor de educação física, treinador Clapp, encontrou um uniforme para mim, mas não me fez vesti-lo para a aula de hoje. Em Phoenix, só exigiam 2 anos de educação física. Aqui, a matéria era obrigatória nos 4 anos. Forks literalmente era meu inferno particular na Terra. Fiquei assistindo a 4 partidas de vôlei que aconteciam simultaneamente. Lembrando quantas lesões eu sofri e infligi jogando vôlei, me senti meio nauseada. O último sinal finalmente tocou. Andei devagar para a secretaria para entregar minha caderneta. A chuva tinha ido embora, mas o vento era forte e mais frio. Eu me abracei. Ao entrar no escritório aquecido, quase me virei e voltei para fora. Edward Cullen estava parado junto à mesa na minha frente. Reconheci de novo aquele cabelo bronze desgrenhado. Ele não pareceu ter ouvido minha entrada. Fiquei encostada na parede de trás, torcendo para que a recepcionista ficasse livre. Ele estava discutindo com ela numa voz baixa e cativante. Rapidamente peguei a essência da discussão. Ele tentava trocar o horário de biologia por qualquer outro horário, qualquer outro. Não conseguia acreditar que fosse por minha causa. Tinha de ser outra coisa, algo que acontecerá antes de eu entrar na sala de aula. A expressão dele devia ter sido por outro aborrecimento totalmente diferente. Era impossível que este estranho pudesse ter uma repulsa tão súbita e intensa por mim. A porta se abriu de novo e de repente uma rajada do vento frio entrou pela sala, espalhando os papéis na mesa, jogando meu cabelo na cara. A menina que entrava limitou-se a ir até a mesa, colocou um bilhete na cesta de arame e saiu novamente. Mas Edward Cullen se enrijeceu de novo e se virou lentamente para olhar para mim. O rosto era absurdamente lindo, com olhos penetrantes e cheios de ódio. Por um momento, senti um arrepio de puro medo, que eriçou os pelos de meus braços. O olhar só durou um segundo, mas me gelou mais do que o vento frio. Ele voltou a se virar para a recepcionista. "Então deixa para lá", disse asperamente numa voz de veludo. "Estou vendo que é impossível. Muito obrigado por sua ajuda." Virou-se sem olhar para mim, desaparecendo porta afora. Fui humildemente até a mesa, minha cara branca de imediato ficando vermelha,
e entreguei a caderneta assinada. Como foi seu primeiro dia, querida? Perguntou a recepcionista num tom maternal. Bom, menti, a voz fraca. Ela não pareceu se convencer. Quando fui para a picape, era quase o último carro no estacionamento. Parecia um abrigo, a coisa mais próxima de uma casa que eu tinha neste buraco verde e úmido. Fiquei sentada lá dentro por um tempo, só olhando, sem enxergar pelo para-brisa. Mas logo estava frio o bastante para precisar do aquecedor, virei a chave e o motor rugiu. Voltei para a casa de Charlie, lutando com as lágrimas por todo o caminho até lá.